Fala pessoal, aqui uma aulinha de geografia e a aula de hoje é uma aula muito especial, apesar de ser mais curta e de ser um conteúdo bem menor, é uma aula muito importante para vocês conseguirem entender mais sobre a geografia e mais sobre o que ela estuda. Às vezes, os professores de geografia não conseguem passar certinho para vocês qual que é o real estudo da geografia. E eu tô aqui para falar para vocês, né? Porque a gente acaba estudando muitas coisas, a gente acaba estudando a parte física do planeta, a parte humana, mas a gente logo se esquece que, na verdade, a geografia, ela vai estudar o espaço, né? E aí a gente vai entender o que é esse espaço geográfico, quais são as características de cada espaço geográfico que a gente encontra no planeta. Mas para isso a gente tem que dividir em 4 conceitos principais. Então, são os conceitos que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula. A gente vai ter o conceito de região, espaço, território e, por fim, paisagem. São os 4 que vão nortear o estudo da geografia. E aí você vai entender como é legal assim estudar a geografia como um todo com esses conceitos aí. O primeiro conceito que a gente já vai falar é o conceito de região. E na verdade, região pode ser qualquer seção que a gente encontra no planeta ou no universo. Então, se eu pegar e recortar uma seção de qualquer parte dessa malha espaço-temporal que a gente tem, é uma região. Então, eu posso falar que a região sudeste brasileira é uma região? Sim, eu posso falar. Eu posso falar que a América Latina é uma região? Sim, eu posso falar. Eu posso falar que um bairro é uma região, que a gente tem regiões na cidade, que a gente tem regiões até dentro da própria escola? Sim, eu posso. Olha, a região norte da escola, a região sul da escola, olha, a região dos corredores, a região do pátio, né? Então tudo isso pode se tornar região. Se na verdade eu fechar aqui em cima da minha mesa a minha mão, eu tenho aqui micro-organismos e eu tenho toda essa ideia de região também. Então qualquer seção que a gente tenha, seja do planeta Terra, seja dos planetas em volta no sistema solar ou no universo como um todo, é considerado região. E aí a gente passa a entender o segundo e principal aí conceito de geografia, que é a questão do espaço. O espaço, na verdade, é a região que contém então relações de poder. A partir do momento que eu passo de uma região sem relações de poder para uma região com relações de poder, eu estou falando do espaço geográfico, por isso que a gente acaba estudando tudo. Mas se der, a gente pode ter regiões sem ser espaço, sim, é o que a gente chama de regiões naturais. Aí você vai falar para mim, não, mas lá na região natural a gente tem um animal caçando o outro, isso não é uma relação de poder? Não, não é uma relação de poder, isso é uma relação instintiva, animal. Uma relação de poder é quando você sabe que aquilo exerce certa influência ou qualquer coisa do gênero. Então, quando eu passo a ter essa relação de poder, e aí pode ser um país, pode ser uma cidade, ou pode ser até grupos diferentes dentro de uma sala de aula, eu estou então criando um espaço geográfico. Eu estou criando um ambiente onde eu tenho relações de poder, seja eu e vocês, ou seja entre vocês, ou entre as pessoas, ou dentro de uma casa, né, a família, ou até a sua relação com o seu cachorro. Você tem uma relação de poder sobre o seu cachorro. Então, toda região que tem uma relação de poder, seja ela qual for, a gente vai tratá-la como espaço geográfico aí. Então, região é qualquer seção que a gente possa ter. Espaço é qualquer região que tenha essas relações de poder. Tá? E aí qualquer região, qualquer espaço pode ser analisado pela geografia dentro desse contexto. É aí que a gente passa para o terceiro conceitinho dessa aula, que é o conceito de território. O conceito de território é quando você vai delimitar esse espaço geográfico com fronteiras. Seja fronteiras físicas, né? Como por exemplo o território brasileiro, o território dos Estados Unidos, o território asiático, o território africano, o território sul-africano. Então, cada um desses territórios eles vão ter as suas fronteiras bem definidas. Como também pode ser um território que não tem fronteiras definidas, mas você conhece. Por exemplo, o território do tráfico em uma cidade.
a gente não tem fronteiras específicas, mas a gente sabe, olha, não vai para lá que aquele lugar é um lugar ruim. Então, quando existe fronteira, eu posso delimitar esse território aí. E isso vai ser o principal para a gente estudar, por exemplo, geopolítica, geografia política ou qualquer das ciências humanas a partir do século XX aí, que vão trabalhar esse conceito de território e essa expansão ou retração territorial que a gente vai ter. E por fim, a gente tem um último conceito para vocês, que é o conceito de paisagem. E o conceito de paisagem vai ser todo e qualquer espaço, região ou território que você consegue enxergar, visualizar. Então, a partir do momento que eu estou enxergando, visualizando aquilo ali, aquilo é uma paisagem para mim. Por mais que pareça muito simples esse contexto, é um contexto muito complexo dentro da geografia. A gente tem inúmeros estudos para a gente ter, porque uma coisa é eu olhar pela janela e encontrar, então, a minha paisagem. É uma coisa estática ou dinâmica? Já é a primeira pergunta que a gente vai colocar. Ela pode ser estática, se você estiver num lugar onde não tem a movimentação, como ela pode ser dinâmica. A partir do momento que eu olho, por exemplo, para fora da minha janela numa cidade, eu vou ter uma paisagem extremamente dinâmica. Você vai ter ali animais voando e passando, você vai ter pessoas, né, transeuntes, você vai ter ali carros e outras coisas passando. Então você tem essa paisagem dinâmica, mas você também pode ter uma paisagem mais estática. Se você está dentro de um prédio vazio, por exemplo, a sua paisagem é estática. E aí eu vou trazer só dois conceitos para vocês pensarem na complexidade desse conceito que é a paisagem. Primeiro, eu vou trazer o Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros, se não for o maior. Ele vai falar que essa paisagem, então, ela vai entrar num contexto de palimpsesto. O que é o palimpsesto? O palimpsesto é o hierógrafo antigo quando ele era colocado, né, naqueles rolos ali. Então, o que acontece com aquele papiro ou com aquele palimpsesto, né? Você não consegue, na época, não conseguia apagar, você só consegue sobrepor informações. Então, o Milton Santos vai falar que quando você olha nessa paisagem, você vai enxergar aí vários aspectos da própria história, né? Várias partes dessa temporalidade dentro desse contexto ali. Então, você tem ali a pessoa de 16 anos, o prédio de 3 anos, uma igreja de 90 anos, uma árvore com seus 50 anos. Tudo isso contrapondo a mesma paisagem. Então, para ele, a história, o tecido histórico está ali representado nessa paisagem que a gente consegue enxergar. E ele vai modificando de acordo com a história. Ele vai se sobreescrevendo. E aí, o segundo contexto, né, que eu vou trazer para vocês de paisagem, que é um contexto até mais moderno que Milton Santos, é a ideia do fractal, né? A ideia de você pegar e desenvolver que, na verdade, essa paisagem que você enxerga, ela é feita por camadas, e você tem as camadas visíveis, que são as camadas que você vai enxergando, aquilo que está mais próximo, aquilo que está mais distante, as camadas históricas, mais jovens, mais antigas, ou ainda coisas que você não consegue enxergar. Por exemplo, em tempos de pandemia, por mais que eu olhe na minha paisagem e não veja o coronavírus, ele é um fractal dentro dessa paisagem. Ele é um pequeno aspecto que está dentro e está modificando a história dessa paisagem de alguma forma, mesmo eu não enxergando, mesmo ele não participando dessa paisagem visível. Por isso que eu falo que é um contexto, que é um conceito, na verdade, muito complexo da geografia, tá? E que é legal para vocês. Então, é legal vocês entenderem aí esses 4 conceitos aí dentro da geografia. Fechou? Até a próxima. Valeu!